5 e 8. Ô, Lana Canipa, nós tivemos agora há pouco uma surpreendente decisão tomada pelo governo de São Paulo, pelo Palácio dos Bandeirantes, que, sem dar muito alarde, soltou a bomba de uma vez. Está tudo liberado aqui em São Paulo. Não é necessário mais usar máscaras em ambientes fechados. A exceção, claro, dos transportes públicos e dos hospitais. Agora há pouquinho, o governador João Dória concedeu uma entrevista ao José Luiz da Atena, no Brasil Urgente, na tela da Band, e falou sobre esse assunto. Vamos ouvir aqui um trechinho. Que é um momento histórico para nós. Hoje é uma data histórica. Há 24 meses que é obrigatório aqui em São Paulo o uso de máscara. E acabou. Hoje, quinta-feira, não há mais necessidade, nem ao ar livre, nem em ambientes fechados. A única exceção, as unidades do metrô, de trens e de ônibus. E, obviamente, de aviões também. No restante, e com exceção também, repito, de hospitais e unidades de saúde. No restante, não é mais obrigatório o uso de máscara em ambientes fechados, Datena. Isso vale também para teatros, restaurantes, padarias, lojas, shopping centers, centros de lazer, unidades, inclusive as academias de ginástica, estão todos liberados do uso de máscara a partir de hoje. Lana, a decisão assombra de números que crescem em outras regiões do planeta. A China tem casos crescentes de Covid-19 neste momento, alguns países europeus também, mas o governador diz que se baseia em dados do centro de contingência aqui do estado de São Paulo para tomar essa decisão e liberar o uso de máscaras também, que era previsto para a semana que vem. Houve uma antecipação para hoje. Já está assinado o decreto, já está valendo, não é necessário, não é obrigatório usar mais máscaras em ambiente, só fica livre, claro, quem quiser se sentir mais seguro, segue aí à disposição, mas não tem mais a chancela ali, o carimbo, está proibido. Exatamente, Cris. Tomara que isso em nada atrapalhe o comportamento das pessoas que se sentem mais seguras usando máscara, e não é, obviamente, ao fim da obrigatoriedade. O que está caindo agora é a obrigatoriedade, mas você continue carregando sua máscara, usando, principalmente, como ainda é obrigatório no transporte público, é dificílimo conceber que dá para circular por aí sem máscara. Acho que nunca mais, viu? Acho que nunca mais. Arrisco dizer nunca mais entrar num avião, entrarei em um avião sem máscara, mesmo que não seja obrigatório. Metrô, 6 da tarde, metrô, Praça da imagina, em Brasília ali, ó, que só tem metrô até um pedacinho, o resto tudo você vai de ônibus, ó, tá apertadíssimo. O Cláudio Berto sabe bem que transporte público em Brasília é uma dificuldade. Mas, enfim, acho que é um anúncio que dá um pouco de alívio da perspectiva e que a gente consegue ver que os números da vacinação realmente continuaram avançando de maneira consistente. Isso é essencial para a decisão anunciada pelo governo do estado de São Paulo hoje. Anúncio em primeira mão para José Luiz da Atena, no Brasil Urgente. Então, a decisão tomada de adiantar a liberação para que as pessoas não sejam mais obrigadas a usar as máscaras em ambientes fechados em São Paulo. O governador de São Paulo falou nessa entrevista que o avanço da vacinação e a queda nas internações e óbitos permitem esta medida. E o cenário nacional está indo para o mesmo caminho, ainda bem. Alta na vacinação, claro que a velocidade vai variando, né, de acordo com o momento que as pessoas estão passando, mas a vacinação avançando no Brasil, a gente tem uma média de mortes por dia que está hoje abaixo das 400, estamos voltando ao patamar do fim de janeiro, portanto, o momento em que a Omicron desembarcou com mais força aqui no Brasil, então é como se a gente tivesse retomado as rédeas do movimento que estava em dezembro. Não sei se vocês vão lembrar, mas em dezembro a gente tinha uma média de mortes que não chegava a 200. Aí a gente está caminhando para isso agora, com mais vacina, mais cobertura vacinal, mais responsabilidade, mais conhecimento sobre essa doença, sabendo que a gente pode ser pego pelo improviso, pelo imprevisto, por uma nova variante, por uma nova onda. Então é assim, ufa, vamos respirar aliviado, nossa, sem máscara, que bom! Mas sabendo que isso pode mudar de um dia para o outro, que a gente tem que manter a carteirinha de vacinação em dia e tem que continuar usando máscara. Se tiver doença de base, que pode ser um complicador, não descuide, porque a pandemia realmente, infelizmente, ainda não acabou. Pode voltar com a mesma velocidade que voltou em janeiro com a chegada da Omicron aqui. E que os números subiram de maneira assustadora. Mas ainda assim, a cobertura vacinal nos protegeu de mortes, muito mais mortes. Os casos cresceram numa velocidade dezenas de vezes maior do que o número de mortes. Então,
temos que comemorar hoje o fim da obrigatoriedade das máscaras em ambientes fechados no estado de São Paulo, que é referência pelo tamanho, né? E também porque aqui a porta de entrada foi porta de entrada para todas as ondas da pandemia. É uma dificuldade que a gente parece estar começando a superar, Cris. Acho que é muito simbólico não ser obrigado mais a usar máscara em ambiente fechado. Mas vai continuar sendo educado da sua parte para com o próximo se você tiver algum sintoma gripal. Coloca a máscara. Se você não está se sentindo seguro naquele dia porque teve contato com alguém que estava com sintomas, usa a máscara. A gente aprendeu nesse tempo todo que não é só por você. Não é só por você que você toma as decisões. Você toma a decisão de se vacinar pelas pessoas que você ama. Você toma a decisão de usar uma máscara para proteger os seus colegas de trabalho. Que você pode estar doente. Então, que bom, ufa, uma obrigação a menos, né? Ainda temos algumas na lista ali, o imposto de renda, temos várias coisas ainda este ano, mas obrigatoriamente carregar a tua máscara, carregue. Usar, não mais em São Paulo. Lembrando que São Paulo, nesta semana, atingiu o que a OMS considera o patamar ideal de vacinação, com 90% da população acima dos 5 anos já imunizada. Os vacináveis vacinados. Os vacináveis vacinados, exatamente um patamar elogiável. Aqui em Brasília já vigora há uma semana, ou quase uma semana, a liberação para a venda, para a não utilização de máscara, inclusive em ambiente fechado, né? Mas assim, eu já disse aqui antes e volto a repetir. Agora, no começo da tarde, eu tive que fazer uma consulta, por causa de um procedimento que eu fiz no olho ontem, e eu fui lá fazer uma revisão e tal, e assim, na rua, assim, as pessoas estão usando máscara. Sim. Aí quando você entra num ambiente fechado, lá na clínica, não sei o quê, na espera, o cara da portaria, todo mundo usando máscara, entendeu? Quer dizer, não há uma orientação, não há mais a obrigatoriedade, nem o risco de uma multa, mas as pessoas continuam usando máscara. É isso que a Alana diz, eu acho que é o mais correto. As pessoas... É uma questão de respeito ao outro, né? É uma questão de proteção, de autoproteção, sem dúvida nenhuma, mas também você usando máscara, você está inspirando confiança no outro. Pelo menos neste momento, nesta fase... na sequência de uma quase vitória sobre a pandemia, eu acho que é uma atitude de respeito que é muito importante. Sobre o anúncio do governador, por acaso eu estava vendo, por acaso não, eu vejo sempre, a entrevista dele no Datena. E é uma entrevista ao vivo. E sabe que ele se emocionou? Ele se emocionou anunciando a decisão de liberar o uso de máscara em ambiente fechado. E ele se emocionou no momento que ele disse, puxa, foram 24 meses segurando a onda. Ele não usou essas palavras, mas mais ou menos o seguinte, 24 meses ali tendo que dar exemplo, e não só enfim, aos paulistas, aos brasileiros, de uma maneira geral, à população de uma maneira geral, mas em casa, aos filhos, enfim, à família, etc. É muita responsabilidade que ele assumiu durante esse período, que ele exercitou durante esse período. E aí, agora que todos estão liberados para usar máscara, inclusive em ambientes fechados, o governador, me pareceu bastante genuína a emoção do governador quando falou sobre isso. Porque é muito menos o